fazer a primeira pergunta, né? Doutora, como que encontra-se a situação da Telex Free no Brasil? Está no Acre o processo? O processo já foi finalizado? Tem ainda alguma volta ou já foi dada a sentença? Como que está o caso? Certo, boa noite, tudo bem? Depois da sentença, né, que mandou que os divulgadores entrassem com o pedido de ressarcimento, que na verdade era liquidação de sentença. Tá dando para ouvir bem? 100%. Oi, tá dando para ouvir bem? 100%. Certo. Após a sentença que teve lá no estado do Acre, onde o juiz mandou que os divulgadores que tivessem interesse, né, em entrar com essa ação visando a devolução, deveriam fazer mesmo na sua cidade, certo? E depois dessa sentença, não foi divulgado como que está o trâmite processual atualmente. O processo ele segue em segredo de justiça e, por causa disso, a gente não consegue saber em que grau de recurso que está no momento. Entendeu? Então, por estar em segredo de justiça, não temos acesso aos autos se tem volta, se não tem, se tem como a empresa continuar ou não, né? Então está no segredo de justiça. Beleza. Parece que um prazo estipulado pela juíza da liquidação de sentença para ser feita, ou ela não existe um prazo final para quem queira estar fazendo pedido, né, do ressarcimento desse dinheiro que está sob o poder da justiça? Certo. Na verdade, quando foi proferida essa sentença, a ação adequada seria liquidação de sentença. No entanto, com a alteração do novo Código de Processo Civil, que foi alterado em 2015, agora é uma ação de cumprimento de sentença. A juíza ela não estipula um prazo. No entanto, o próprio Código de Processo Civil ele estipula o prazo prescricional para entrar com qualquer ação, entendeu? Tem que verificar se no caso seria um prazo prescricional de 10 anos, eu teria que verificar esse prazo exatamente, porque o grande risco nesse tipo de processo não é nem o prazo, né? Porque o prazo é grande, já que não foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que seria 5 anos. Por ser um prazo maior, já que vai ser aplicado o Código Civil, o grande risco não seria nem nisso, seria no dinheiro mesmo que está bloqueado, entendeu? Se esse dinheiro ele vai dar para fazer o pagamento de todos os divulgadores. Por isso que quanto mais os divulgadores demorarem para entrar, maior o risco de ficar sem receber esse dinheiro. Ok. No caso, você tem que ver de fato qual o prazo limite para estar fazendo esse trâmite de pedido aí de liquidação de sentença, ou não se sabe o prazo final, né? Isso, existe uma discussão. Alguns advogados eles acreditam que seriam de 5 anos e outros advogados entendem que seria de 10 anos o prazo prescricional para poder dar entrada, né? Mas eu não recomendaria aguardar um processo desse tipo, passar 10 anos para poder entrar na justiça. Primeiro porque o processo demora muito, né? São várias fases, são vários recursos que você tem. Segundo, por causa de todo o envolvimento dessa empresa, foi a nível nacional, entendeu? Então, existem muitas multas, entre outras coisas, discutíveis dentro desse processo. Então, não seria adequado aguardar, por exemplo, 10 anos para poder entrar com essa ação, né? Entendi. Então, mas o que muitos querem saber, há alguma possibilidade de hoje, eu, por exemplo, sou um divulgador e tenho dinheiro a reaver o meu valor na Telex Free, na Impactos Nacional, e quero dar entrada
quero tentar reaver esse dinheiro. Há alguma forma jurídica para ser feita isso? E como é? Certo. O único meio processual adequado é a ação do cumprimento de sentença. Entendeu? Para você entrar com uma ação pedindo essa devolução, você tem que seguir as determinações que foram proferidas na sentença do Estado do Acre, que seria entrar com a liquidação de sentença. No entanto, como mudou o nome, né, com o Código de Processo Civil de 2015, então seria a ação de cumprimento de sentença. Você teria que entrar com essa ação. E para você entrar com essa ação, você precisa demonstrar o vínculo que você teve com a empresa e o prejuízo que você teve com ela, né? Então, como você demonstraria isso? Por meio de boletos pagos, por meio de um print de um back-office, por exemplo, entendeu? Mas também existe um outro meio, né? A maioria das pessoas não possuem a documentação devido ao fato de que passou bastante tempo. Então, essas pessoas teriam que pedir essa de exibição de documentos, para depois entrar com o cumprimento de sentença. Entendido. Então, a pessoa, no caso, o modo mais fácil, se a pessoa tem print, se foi pago por boleto bancário, no caso, boleto, né? Se ela tem print do back-office, se o back-office não tiver nenhuma dessas duas formas, até porque, vamos dizer que tem bastante tempo. Tem alguma outra forma, pelo banco de dados ou entrando por meio judicial? Tem alguma outra forma que possa ser feito isso? Sim, se a pessoa não tem nenhuma documentação que comprove, porque não basta só comprovar o vínculo, né? Ela precisa também comprovar todo o valor que ela investiu na empresa. Por exemplo, 2 contas family e ela tem apenas um boleto. Ela precisa dos 2 boletos, dos 2 comprovantes de pagamento. Então, no caso, ela tem um pouco de documento, mas não tem toda a documentação. Ela precisa entrar, então, com uma ação de exibição de documentos. É uma ação na qual a gente faz uma solicitação para o juiz para que ele obrigue a parte a apresentar. E a Telex Free, né, Impactos, ela é obrigada a apresentar toda essa documentação. Entendido. Então, a pessoa, consegue também, caso ela não tenha, então não é uma preocupação tão grande, ela também pode estar conseguindo isso por meio jurídico, que a empresa, como se diz, ela é obrigada a estar passando esses dados para as pessoas, então, que ali tiveram um vínculo com a tal, né? Isso. Primeiro você precisa, para você entrar... Desculpa, pode falar. Pois não. Tá dando às vezes corta um pouquinho. Certo. Para você entrar com uma ação pedindo a restituição do seu dinheiro, precisa ser a ação de cumprimento de sentença. Mas para você entrar com essa ação, você precisa demonstrar o vínculo que você teve, ou seja, que você realmente foi divulgador e que você pagou um montante tal, entendeu? Por exemplo, investiu 2, 3 contas families. Você precisa comprovar que esse dinheiro foi colocado na empresa. Se você não tem como comprovar, você busca essa documentação por meio judicial. Mas também, para você entrar com essa ação de exibição de documentos, você precisa demonstrar que você fez o pedido pela via administrativa. Por exemplo, a gente envia por SEDEX lá para a empresa, fazendo um requerimento de toda essa documentação. E dá um prazo para ela de 30 dias, né, para ela apresentar essa documentação. Às vezes ela fica silente e não apresenta nada, ou então simplesmente esse AR volta negativo. Aí, no caso, a gente tem um requisito que é essencial para entrar com essa ação de exibição de documentos. Aqui está sem som. Entendido. Tem umas pessoas mandando aqui algumas perguntas e eu vou estar aqui então tirando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que não foi. Qual o procedimento para reembolso dos valores investidos? Creio que você quer dar uma salientada sobre isso?
É uma pergunta do Gilson Moura. Qual o procedimento para reembolso dos valores investidos? Então, conforme havia dito, né, o único meio processual aqui no Brasil, na Telex Free brasileira, o único meio é a ação mesmo, a ação judicial, que é chamada de cumprimento de sentença. Somente esse meio para poder restituir seu dinheiro, pelo menos tentar restituir esse dinheiro, né, corrigido de juros, atualizado monetariamente, desde de 2013 até agora, conforme estabelecido na sentença. Beleza. Outra pergunta agora veio do Alessandro. Bruno, boa noite. Gostaria de saber se teria alguma possibilidade do Carlos Costa devolver quem tem dinheiro na Telex para ativar na Voxbras. Eu creio que não, porque são empresas diferentes, procedentes, né? Não sei se é bem esse lado, mas porque o Carlos Costa é o que era o dono da Telex Free, pelo que a gente sabe, estava lançando uma nova empresa, essa pessoa quer usar aquele saldo em uma outra empresa, mais sobre a empresa, né? Esses valores, né? Entendo. Então, isso não seria possível, né, uma vez que ele não tem acesso a todos os bens que estão bloqueados, a todos os valores que estão bloqueados judicialmente, entendeu? Apesar dele, como vocês dizem, ser o dono da empresa aqui no Brasil, ele tem esse prejuízo que todos vocês tiveram, ele acabou tendo também, né? Porque todas as ações são movidas contra ele e contra os sócios, além de ser movida contra a empresa, entendeu? Então, ele não tem o que fazer. Eu vejo direto alguém comentando nas páginas dele, na página dele, né, do Facebook, pedindo a devolução desse dinheiro, para que ele faça a devolução desse dinheiro. Ele não tem o que fazer, ele não pode fazer nada, porque esse dinheiro ele está bloqueado na justiça. Correto. Então, nem mesmo os donos, como se diz, até eles tiveram as suas contas confiscadas, né? Então, nem ele mesmo poderia... Muita gente fala mal, né? As pessoas não entendem que não está mais sob o poder da empresa, não está sob o poder de A ou B, está completamente pela justiça. Aproveitando, falando disso, qual a justiça que está? Está na Acreana, está em Brasília? Qual dizer assim, contra o dinheiro e quem hoje ainda está sob o poder dessa ação? Você sabe dizer? Então, eu não consigo te dar uma resposta, porque várias vezes eu entro no processo para saber como que tá, e ele pede senha, né? Somente as pessoas envolvidas nesse processo, no caso assim, não as prejudicadas, mas as envolvidas, contra quem esse processo está sendo movido, somente elas têm a senha para acessar esse segredo, aliás, esse processo, porque ele corre em segredo de justiça, entendeu? Então, provavelmente, devido a todo o prazo processual que você tem para responder, para manifestar em cima do processo, ele já não está no primeiro, já está em grau de recurso, com certeza. Agora, eu não sei te informar em qual a situação que esse processo se encontra. Tá certo, entendi. Não, sim. Eu não vou esticar muito o assunto. As perguntas mesmo foram, pelo menos as mais pedidas foram essas. Eu quero aqui agradecer a sua presença,